Calorosas saudações, e esta nova sondagem tem mais empates do que a seleção portuguesa no Euro 2016. E como tal, Fernando Santos já deixou like no vídeo. Só faltam mesmo vocês, meus caros. Portanto, metam gosto neste vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Já não falta tudo, portanto metam like e subscrevam. E partilhem também o vídeo nos vossos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Os grupos onde estiverem, redes sociais, essas coisas. Sigam aqui também nas redes sociais. Entretanto, nova sondagem produzida pela Aximage. E, sem mais demoras, vamos então ver aquilo que é a melhor sondagem de sempre do Chega, o PSD em queda e o Partido Socialista em primeiro lugar. Ora, vamos então olhar aqui para os números. O que nós vamos fazer aqui em primeiro lugar é olhar para as percentagens, posteriormente o número de deputados de cada partido, depois as coligações possíveis para atingir ou alcançar uma maioria absoluta e depois vamos fazer a distribuição de cada partido, quantos deputados é que tem por cada distrito, e depois vamos ver os concelhos com maior proeminência eleitoral segundo cada partido. É um dado novo que vamos passar a analisar. Ora, a sondagem diz-nos que o Partido Socialista, só antes de começar uma nota, eu fiz a sondagem com a distribuição de indecisos, ok? Porque havia uma percentagem bastante elevada e, portanto, eu incluí a distribuição de indecisos com a margem de erro, por isso é que as percentagens estão um bocadinho mais elevadas do que está a ser distribuído na comunicação social, mas não faz mal. Vai dar quase a mesma coisa. Partido Socialista com 30%, PSD com 23% e o Chega com 19%. Isto aqui é grave, vamos aqui aos três primeiros grandes partidos. A realidade portuguesa parece estar a mudar, em que durante 50 anos nós tivemos uma realidade conjuntural parlamentar entre dois partidos, num bipartidarismo praticamente perfeito, em que ambos tinham mais de 2/3 do Parlamento, e agora estamos a caminhar para um bipartidarismo imperfeito, em que temos ainda dois grandes partidos, mas já a mudar ou a fazer uma metamorfose para uma transição de três partidos grandes, ou um partido grande do PS e dois partidos médios grandes, PSD e Chega. E é muito interessante ver isto. Atenção que em segundo lugar está o PSD, com a margem de erro, e acrescentando o CDS ficava 24%, mas a diferença também não é significativa. Importante de notar que esta é a melhor sondagem de sempre do Chega, quer em termos de pontos percentuais, quer em termos daquilo que é a representação do número de deputados, mas já lá vamos. Depois, importante de notar aqui uma coisa antes de passarmos para o Bloco de Esquerda, é que o PSD, a menos de 2 meses das eleições, a cerca de 40 e tal dias, não consegue capitalizar absolutamente nada. Se os sociais-democratas estavam mal com o Rui Rio, com Montenegro conseguem estar ainda pior, porque com o Rui Rio conseguiram 30% ao 29%, nesta estão com 23%, e o problema é que não é só nesta sondagem. É em praticamente todas em que o PSD não consegue passar dos 26%, 27%. Enfim, derrota para Montenegro e derrota para CDS. Depois do Chega temos o Bloco de Esquerda com um crescimento interessante, não podemos descartar isso. Aliás, a par do Chega, o Bloco de Esquerda é mesmo o partido que mais cresce em termos da sua percentagem e creio que também até da sua representatividade parlamentar, mas também já lá vamos. E depois o outro grande derrotado, a meu ver, desta sondagem é a Iniciativa Liberal. Todos os partidos nesta sondagem conseguem ter uma prestação positiva, à exceção do PSD e da Iniciativa Liberal. Se olharmos num espectro genérico, o PS, apesar de perder 10 pontos percentuais, ou 11 ou 12, relativamente à eleição de há 2 anos, consegue manter-se nos 30%, o que é muito bom, tendo em conta que houve 15 demissões, ou 16 ou 17, seja quantas for, já perdemos a conta, o primeiro-ministro a ser demitido por escândalos de corrupção e etc, etc. Portanto, mesmo assim o PS conseguir 30%, na ótica de quem vota no PS, é bom. Não estou a dizer que é o que eu quero, obviamente, mas de um ponto de vista analítico temos que ser realistas. O PSD perde, indiscutivelmente, assim como a Iniciativa Liberal, mas tudo o resto ou mantém ou ganha. O problema da Iniciativa Liberal é que, apesar de ganhar, há muito espaço ideológico que a Iniciativa Liberal poderia explorar para capitalizar o seu eleitorado. E não capitaliza. Acho que isso pode ser um problema, tanto que, nesta sondagem, até o PCP está ali a rasgar os calcanhares da IEL. Depois, o PAN e o LIVRE, aqui com 3% e 2%, não há muito a dizer. Olhando aqui depois para o número de deputados de cada partido, o que nós temos é o Partido Socialista com 79 deputados, volto a frisar, na conjuntura da destruição do PS, não é mau que eles só estejam a perder 41 deputados, porque eles agora têm 120, com 79 ficam com menos 41, segundo a matemática, não é? Mas, apesar de tudo, é fascinante como é que ainda conseguem ter 79 deputados. Digo fascinante não por ser uma coisa boa, mas por ser surpreendente. Depois o PSD, 62 deputados, perde 15 deputados relativamente àquilo que tem hoje em dia. Grave.
E é grave por uma simples razão. Na mesma altura em que o PS perde 41 deputados, o PSD não ganha absolutamente nenhum, ainda perde 15. Ou seja, parece que está a haver uma mudança de mentalidade, um shift ideológico na mentalidade dos portugueses, em que já não rejeitam apenas o PS ou o PSD, rejeitam mesmo a questão idiosincrática do Bloco Central em termos das ideias regentes em Portugal. E isso é bom. Não é apenas uma mudança de partidos, é uma mudança de mentalidades. O Chega, com o melhor resultado de sempre em sondagens, 49 deputados, mais do que quadruplica aquilo que é a sua atual bancada parlamentar, passa de 12 para 49 em apenas 2 anos, é um resultado muito bom. O Bloco de Esquerda, com um crescimento também interessante, triplica a sua bancada parlamentar, aliás, mais do que triplica, tem 5 deputados neste momento, passa a ter 16, muito também resultante da perda dos 41 deputados do PS, que migraram agora para as bases eleitorais, quer no Bloco e mantém-se no PCP, porque também mantém os 6 deputados. A Iniciativa Liberal ganha 3 deputados relativamente ao que tem agora, mas, a meu ver, e acho que quem é apoiante da Iniciativa Liberal concordará comigo, ou quem vota neles, não é o meu caso, mas acho que me compreenderão, é manifestamente inferior para aquilo que seria a capacidade, mediatismo e até a vertente ideológica que o partido teria em termos da intromissão eleitoral em Portugal. Mas, enfim, eu não me chamo Rui Rocha, mas se chamasse, estava preocupado. Depois, Liga dos Últimos, PAN com 2 e LIVRE com 1. Não há muito a dizer aqui, eleitorado residual. Depois disto, temos os governos possíveis. Só puxar-me aqui um bocadinho para aqui, exatamente. PS e PSD em coligação de Bloco Central, coisa que não me surpreende. O PS e o PSD podem dizer que não, mas já houve essas governações, como na altura do engenheiro Guterres, e, ao mesmo tempo, é importante de notar que Nuno Melo esta semana disse que, se fosse preciso, deixava o PS governar em minoria, mesmo que a direita tivesse a maioria parlamentar para conseguir aprovar orçamentos. Portanto, quem acha que a primeira opção dos 141 deputados em coligação ao acordo parlamentar é uma hipótese irrealista, pense duas vezes, porque no final do dia Portugal pode ser governado pelo PS ou pelo PSD, mas no final do dia é sempre o Bloco Central. Nunca se esqueçam disso. Depois, os partidos à direita do PS, não chamo aquilo de direita, porque direita ali só mesmo o PS, o Chega e o CDS, têm maioria, é verdade, 122 deputados, conseguem a aprovação do Orçamento de Estado, verdade sim senhor, aquela linha preta marca o número de deputados necessários, os 116 para conseguirmos a aprovação, mas depois, se virmos, ao contrário da última sondagem, onde Chega e PSD, ali na terceira linha, conseguiam ter uma maioria parlamentar para aprovar o orçamento, nesta sondagem já não o conseguem ter. E é curioso, não porque o Chega perde deputados, porque esta é a melhor sondagem de sempre do Chega, mas sim porque o PSD perde 15 deputados relativamente àquilo que tem agora. E relativamente à última sondagem que saiu há 2 ou 3 dias do Sol, o PSD passava de 72 ou 73 ou 74, agora para 62. Preocupante para o PSD, como devem imaginar. O Chega, em termos de crescimento eleitoral, fez a parte dele, o PSD, enfim. Depois, o PS e a esquerda toda, ou a esquerda toda, como quiserem nomenclar, 104 deputados, não consegue maioria, e aqui a boa parte, em termos da análise, é que, se verificarmos, o PS sozinho tem 120 deputados, hoje em dia, o PS com a esquerda toda junta tem 104, menos 16 do que o PS sozinho tem. Muito interessante, muito interessante. A esquerda, conjuntamente, neste momento, tem uma perda, segundo esta sondagem, de quase 40 deputados. Muito interessante. Aliás, mais. Só o PS perde 41, o Bloco ganha 15. Sim, à volta de 30 a 40 deputados, assim de cabeça. E depois, ali, o acordo da AD mais a Iniciativa Liberal, 73 deputados. Eu gostava de saber como é que eles vão aprovar orçamentos com 73 deputados, só se for no Parlamento das Berlengas, se criarem lá algum, que ali há pouca gente, se calhar eles conseguem lá fazer assim uma coisa engraçada. Mas em Portugal continental vai ser um bocado complicado. Depois, andando aqui já para o nível daquilo que é a eleição de cada partido, ou os deputados que cada partido elege em cada distrito, nós temos aqui um dado muito curioso mesmo, que é o PSD em poucos distritos ganha. E digo-vos uma coisa, contem os pontinhos do Chega, que são os azuis escuros, abaixo da região do Douro, eu acho que o Chega tem mesmo mais deputados do que o PSD. Ou seja, do centro-norte até ao Algarve, o Chega neste momento tem mais deputados do que a AD a serem eleitos. Isto é gravíssimo para o PS. Eu honestamente, o Luís Montenegro, por amor de Deus. Em todo o caso, olhando para isto de forma mais específica, como eu já mencionei, o PSD com um bocado mais
de hegemonia no Norte, mas a começar a perdê-la, e perde cada vez mais, cada vez que se anda para o Sul. E há um dado curioso, é que, mais uma vez, só há 2 partidos que elegem deputados em todos os distritos, em todos os círculos eleitorais. É o Partido Socialista e o Chega. O PSD não elege em todos, nomeadamente, por exemplo, ali em Porto Alegre, quem elege em primeiro lugar é o PS e o Chega. E outra nota, até porque, enfim, eu acho que sou de Lisboa e também contribuí para isso, o Chega neste momento é a segunda força política no distrito de Lisboa, o que é muito interessante. O PSD neste momento está em terceiro no distrito de Lisboa. O Chega elege 10 deputados, o PSD também, mas o Chega com uma ligeira vantagem à frente. E outra coisa interessante é que o Chega volta a ser a principal força política em Faro, no Algarve. Já é para aí a terceira sondagem consecutiva onde o Chega está em primeiro em Faro. O Chega, apesar de não estar em primeiro em Santarém, elege o mesmo número de deputados que o Partido Socialista em Santarém, e estamos a presenciar um fenómeno muito interessante, que é o Chega, contabilizando com os distritos de Lisboa, Santarém, Porto Alegre para baixo, do centro-sul para sul, o Chega está quase a ser a primeira força política. Não está muito longe do Partido Socialista. A realidade é essa. A realidade é essa. Está a poucos deputados de ultrapassar o PS. A Iniciativa Liberal volta a não conseguir eleger em locais como, por exemplo, Leiria. Isso é uma perda, porque a Iniciativa Liberal, tendo em conta o seu tipo de eleitorado, deveria conseguir eleger, pelo menos, no litoral de Lisboa a Viana do Castelo, e parece-me limitativo. E esta é a realidade que temos. E olhando aqui, vou acrescentar mais este dado, relativamente aos conselhos, que acho que temos assim uma visão mais específica, se quiserem. O PSD, como eu disse, com maior preeminência a norte, ali nas zonas do Cavaquistão, como podem ver, entre os montes também, e na Beira Alta. Depois isso começa a mudar quando vamos para baixo, com uma maior hegemonia do Partido Socialista, e quando chegamos ao centro do país, a figura começa a mudar, onde só há apenas 2 partidos que vencem distritos, que é o caso do Chega e do Partido Socialista. Mais ninguém. Mais ninguém. Então no Algarve é visível em que o Chega tem uma maior área de influência geográfica em termos da preferência de voto comparativamente ao próprio PS. É muito interessante. Portanto, a figura está a mudar. E é curioso porque o Chega agora conquista muito o eleitorado, onde muitas das vezes era preferível pelas gentes do PCP. Muito interessante também de denotar. Portanto, só que em termos de análise, o Chega tem concelhos a vencerem em Faro, em Beja, em Setúbal, em Porto Alegre, em Santarém e em Lisboa. Muito interessante. Muito interessante. Portanto, de uma forma genérica é isto. Depois, em termos de especificidade, que eu sei que o pessoal do Chega gosta, isto é o número de deputados só assim por lista que o Chega elege por cada distrito. Lisboa, 10 deputados, recorde e segunda força política no distrito. Setúbal e o Porto elegem 5, melhor resultado de sempre no Porto e em Setúbal também. Faro elege 3, não é novidade, mas o facto de ser a primeira força política é de notar. Santarém com 3, Braga com 3 e 2 estreias aqui a eleger pela primeira vez 3 deputados. Leiria e Aveiro. Pela primeira vez, Leiria e Aveiro conseguem eleger 3 deputados. Muito interessante. Viseu elege 2, que eu recordo-me, e há mais um distrito que elege 2 e todos os outros elegem 1. Portanto, meus amigos, a sondagem está analisada, estão aqui as minhas redes sociais, digam-me as vossas opiniões relativamente àquilo que é a prestação do PSD, PS, Iniciativa Liberal, Chega, o que acham destes dados, indiferentemente sejam de esquerda, de direita, deixem a vossa opinião nos comentários, metam gosto no vídeo, subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores, já não falta tudo, é muito importante, e partilhem também o vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas vocês sabem. E pronto. Acima de tudo, meus amigos, como é habitual, cultivem-se e até à próxima.